Da mesma forma que os alemães têm que lidar com o nazismo, a África do Sul com o apartheid, os portugueses, do mesmo jeito que a Alemanha tem que lidar com o nazismo, que a Rússia vai ter que lidar com a história da União Soviética, que Portugal vai ter que lidar com as invasões dos mouros, ou até que a África do Sul tem que lidar com a história do apartheid, o brasileiro, muita história para lidar e anda ignorando muito. E anda aparecendo muito sintoma complicado por aí. Vamos pensar junto sobre isso? Já aproveita e comenta aqui embaixo o que você pensou sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Vamos conversar e vamos pensar mais sobre isso. Eu quero começar esse vídeo de um fato. A gente não estuda a história do Brasil antes das invasões europeias. A gente não fala do nosso povo nativo, as grandes civilizações que existiram. A gente não fala das guerras, dos territórios, de como era a cultura deles, como era a religião, as crenças, como eram as danças, como eram os rituais, o que acontecia, quem era importante, quem não era, quem eram essas pessoas. A gente não sabe nada disso. E não que essas coisas não tenham acontecido ou que elas não foram estudadas, porque isso elas foram. Os indígenas no Brasil, na melhor das hipóteses, são piada e fantasia. Mas na maior parte do tempo, a gente continua em guerra contra eles. Essa é a verdade. Seja por qualquer motivo, é pasto, plantação, madeira, mineração, ou seja pelas doenças que a gente leva até eles, como a gente anda vendo muito por aí. Da mesma forma que o homem branco chega no Brasil e começa a dizimar essa população, a gente continua fazendo e achando que eles, o nosso povo nativo, recebeu os portugueses com a maior alegria e tranquilidade, sem nenhuma resistência. E com essa história de colonizado, submisso, a gente continua sem ser patriota, sem valorizar nossa cultura e batendo palma com orgulho para tudo que os estrangeiros fazem. Seja os Estados Unidos ou seja a Europa, é tudo muito melhor do que no Brasil. A gente sempre fala, no Brasil as coisas são assim. Tinha que ser no Brasil. Só o brasileiro mesmo. Filme brasileiro é horrível, música brasileira é horrível. Tudo, a gente continua colonizado. E assim como um povo que não se interessa por ele mesmo, que não está interessado na sua cultura, que não quer visitar o Brasil, que continua desinteressado pela sua própria política, mas eu tenho certeza estava opinando pela eleição americana. Esperamos um salvador, esperamos uma solução maravilhosa e que alguém vai salvar a gente, porque nós mesmos, a gente não tá nem aí. E não é só isso. O Brasil teve uma história imensa de escravidão e morte de negros. E hoje a gente tem o quê? A gente tem negros com maior índice de desemprego, o maior índice dos mortos, o maior índice dos presos. Tudo que a gente conseguiu olhar ali, eles continuam sofrendo. E a gente, toda vez que debate cotas, a maioria das pessoas acha isso um absurdo e continua se vendo como não racista. E a verdade é que o Brasil é um país racista. Poderia colocar muitos palavrões aqui. Eu, você, todo mundo é racista, porque foi criado num país racista. Isso não quer dizer que você sai batendo nas pessoas e ofendendo, mas quer dizer que você, se vê um negro correndo, em um segundo vai passar pelo seu pensamento um medo. Ou você vai ver alguém mal vestido, negro na rua, vai atravessar a rua. É isso que vai acontecer quando um policial vê, com a mesma quantidade de droga, um menino negro ou um menino branco. O racismo está ali em todos os lados. A gente se nega a falar dele, a olhar para ele e fazer parte da solução. É como, de novo, né? O de fora vai ter que resolver pra gente, que a gente não faz. Quando a gente não olhar para nossa população, para nossa história, a gente não estudar, não se apropriar, não fizer museu, não eleger pessoas negras, a gente não se debruçar sobre a questão. E aí eu não estou dizendo a gente como população, a gente como indivíduo, cada um de nós se responsabilizar. E para isso a gente vai ter que pensar, né, sobre novas políticas públicas de segurança, de educação, de integração. E aí eu acho que é mais do que isso, assim. Às vezes a gente acha que ter um país melhor, ter um país desenvolvido, é somente pensar em dinheiro. Porque a gente está olhando para esses países colonizadores como ricos e a gente como pobre, como submisso, como subalterno, aquele que tem que aceitar qualquer coisa. Então a gente está querendo tomar a casa grande, a gente está querendo ter dinheiro, mas aí eu tô olhando pro meu umbigo.
a gente não tá olhando pro país. A gente tá sendo egoísta, a gente tá sendo egocêntrico. Quando você não olha para fora, quando você não vê algo sendo feito na sua frente e você não se coloca. E aí a gente pode falar de outros traumas mais recentes, como por exemplo a ditadura. Essa a gente até tem aula na escola, mas a gente não tem museu, a gente nem sabe até hoje as histórias de verdade. A gente vê sempre pessoas querendo esconder, distorcer, mudar, pintar com outras cores, uma história que nem é tão distante. Mas ainda hoje existem filhos daqueles desaparecidos, daqueles mortos, que não tem nenhuma história para saber qual é. E se eu for dar um exemplo, por exemplo, o Chile passou por uma ditadura bem semelhante, numa época bem semelhante à nossa, e eles não escondem nada essa história e que é muito viva nesse povo, que está muito falado, que está muito pensado, muito explorado para eles. Sim, a gente foi colonizado, a gente foi morto, as nossas mulheres foram estupradas e a gente continua batendo palma para colonizador. E eu não tô dizendo que você não deve gostar dessas culturas ou que você não deve querer viajar para esses países. Acho que é natural, acho que depois de tudo que eu falei, é óbvio que a gente tem entrelaçado em nós esse desejo. E tá tudo bem, o que não precisa acontecer é um ou o outro, né? Acho que você tem que olhar para pensar assim, o quanto depois que você saiu da escola você se preocupou em estudar mais, em saber mais sobre a nossa cultura? Quanto que você foi pesquisar sobre isso? Quanto que você ficou curioso sobre isso? O quanto que você quer visitar o Brasil para conhecer essas culturas? Quanto que você consome de cultura brasileira, de cinema, música, artes plásticas? E o quanto você pensa sobre as questões brasileiras, o quanto você consegue olhar para esse Brasil, que a gente não consegue ver todo, ele é muito grande mesmo. Mas o quanto que você consegue ampliar a sua visão e sair desse lugar, da sua casa, dos seus problemas, dos seus interesses e olhar para além disso. Não é sua culpa não ter esse interesse, não é sua culpa não ter se preocupado com isso. Você foi colonizado, é um projeto para que você realmente não pense sobre isso. Você não tem culpa de ser racista, mas você tem culpa de, depois de perceber que está nesse lugar, continuar sem se mexer e sem pensar sobre nada disso. Enquanto a gente vai fazer piada do filme Bacurau poder ser premiado e a gente acha que o filme brasileiro é horrível, a gente perde a chance de assistir e ver ali uma alegoria daquilo que eu tô dizendo aqui. Ou quando a gente ridiculariza uma música brasileira, sendo ela um sertanejo ou funk ou algum ritmo que você não gosta e diz que isso aí nem é cultura. E a gente começa a selecionar o que é cultura e o que não é cultura. Quem dita isso? Não é o povo. Né? A gente sabe muito bem quem é o de fora. É o de fora que marca isso como valor e a gente não consegue ver o que é nosso. Enquanto a gente não consegue ver, a gente não vai ser patriota, a gente não vai valorizar e a gente não vai ver soluções, né? E eu não tô falando de política, de partido, de lado. A gente tá falando do dia a dia, dos problemas que eu tenho, que você tem, que a gente se depara com tudo isso no nosso dia a dia que a gente não nomeia. Mas isso aqui que eu tô dizendo são feridas que todo mundo tem e que a gente vai ter que pensar em alguma hora. Então, se eu te fiz olhar alguma coisa que você não tinha pensado, me conta. Vamos continuar essa conversa. Vamos compartilhar para outras pessoas terem que pensar sobre isso. Vamos junto, pensar aos poucos com o que a gente pode fazer, a gente se desenvolver, o nosso país, a nossa comunidade, os nossos amigos serem pessoas melhores. Um beijo e tchau!